Decepção para uma alma nobre é o que água fria é para metal incandescente. Fortalece os ânimos, intensifica, mas nunca destrói. Autor desconhecido. Capítulo 5. Senhora Claire, eu posso entrar? O coração de Claire saltou. A mulher que mal conhecia era a única pessoa que Claire orou cada um dos últimos 13 dias para que viesse a ela. Animada para usar sua voz de novo, ela disse: Sim, Catherine, por favor, entre. Não era como se Claire pudesse abrir a porta do seu lado. Claire ouviu o sinal sonoro. Catherine abriu a porta e sorriu tristemente para Claire. Claire queria abraçá-la, mas algo nos olhos de Catherine disse: Não, agora não. Eu não fui capaz de chegar aqui antes. Era como se ela tivesse falado isso, mas seus lábios não se moveram. Senhora Claire, você parece bem descansada. Eu tenho uma mensagem para você. Claire assentiu, antecipando a mensagem de Anthony. Sr. Rawlings está vindo para vê-la essa noite. Ele chegará tarde na cidade. Ele disse para esperá-lo entre as 9 e 10 horas da noite. Claire olhou para o relógio ao lado da cama. Eram apenas 14h35. Certo. Ela não sabia o que fazer. Ela não podia recusar exatamente a entrada dele. Ele não pedia, apenas proclamava. Vamos jantar? Você vai jantar sozinha. Ele estará aqui muito tarde para o jantar. Catherine olhou como se quisesse dizer mais, mas sabia que era melhor não. Talvez um dia Claire seria assim, soubesse melhor. Então, novamente, esperava que ela estivesse fora daqui antes disso. Catherine, você poderia, por favor, me ajudar a me preparar? Não, senhorita, sinto muito, mas seu traje e a apresentação devem ser feitos por você mesma. Catherine se virou para sair da suíte. Por favor, espere, Catherine. Não pode fazer o favor de ficar e conversar comigo, mesmo por pouco tempo? Afinal de contas, temos 5 horas antes do Sr. Hollings chegar. Eu tenho que ir, mas eu posso dizer que você está linda. Eu gosto do seu rosto. Bem, limpo. Catherine sorriu, um sorriso verdadeiro e terno, e saiu da suíte. De alguma forma, Claire sabia que era um jogo mental. Ele estava testando para ver como ela iria se vestir, olhar e agir. Ele também estava testando para determinar se sua mera presença causava mal-estar. Ela decidiu que este exame era uma oportunidade de responder às suas circunstâncias em vez de agir. Ele tomaria seu corpo. Essa realidade foi feita dolorosamente clara. No entanto, ela não iria deixá-lo ter a sua mente. Ele queria que ela passasse as próximas 5 horas sozinha temendo sua chegada, cheio de temor e tremor. Ela não lhe daria satisfação. Ela teve 5 horas para provar que ela estava no controle de sua vida, se não a ele, então pelo menos para si mesma. Ela entrou em seu armário e, como um general selecionando seus soldados, percorreu as prateleiras e prateleiras selecionando a roupa que iria reforçar a sua autoconfiança. Ela achou um vestido preto com uma longa saia esvoaçante. A ideia de estar perto dele em um vestido a enojou, mas ela gostou da ousadia. Com cada flash de rímel ou zip do vestido de cetim preto fluindo, reviu sua decisão. Escapar deste prédio não é possível. A única maneira de sair daqui é ceder a qualquer coisa que ele exija e encontrar outra saída. Olhando-se no espelho, Claire ajeitou o pescoço, endireitou os ombros e confirmou a sua missão. Fisicamente, a luta tinha sido contraproducente e só parecia intensificar a resolução de Anthony. Ela precisava ceder temporariamente às suas demandas, a fim de acessar um meio de êxodo. Completando seu penteado, ela dissecou seu plano. Parecia rendição, mas seu interior disse a ela que renunciar a ele com uma cara séria e experimentar os efeitos de sua verbalização teve mais controle do que os apelos, as acusações e a luta de 2 semanas anteriores. Eram 8h45 quando Claire afivelou as sandálias de Michu. Sentia-se confiante de que ela parecia agradável.
Ela só precisava fingir isso também. Às 9h30, seus nervos estavam causando estragos em seu estômago. Maldito seja, esse era o seu plano. Ela não lhe daria satisfação. Ela estendeu a mão para o seu romance atual ao lado da cama e foi até a cadeira estofada e sentou-se. Ela começou a ler, mas as palavras não faziam sentido. Seu peito batia enquanto seu coração batia rápido demais e sua boca tinha gosto de algodão. Levantando-se, ela pegou uma garrafa de água. As palmas das suas mãos estavam suadas, fazendo abrir a tampa uma tarefa difícil. A água ajudou a boca seca até atingir o estômago. Temendo precisar correr para o banheiro, ela se lembrou de respirar respirações profundas. Seus nervos começaram a acalmar. As chamas do fogo aqueceram-na enquanto ela tentou se concentrar nas palavras de seu livro. Às 9h58, precedido pelo sinal sonoro, sua porta da suíte fora aberta. Anthony entrou como naquele dia, não há 2 semanas. Vestido com um terno de seda trespassado escuro, ele parecia mais pesado do que ela se lembrava. Talvez não pesado, maciço, de peito largo. Ela não tinha certeza de sua altura, mas era cerca de 1,93, cerca de 20 centímetros mais alto que ela. Sua idade se mostrava em linhas finas ao redor dos olhos escuros. Estimando-se, Claire imaginou 30 e tantos anos. Boa noite, Claire. O calor da lareira ajudou a afastar o tremor. Claire se levantou e acenou com a cabeça. Boa noite, Anthony. Tomando o comando, ela continuou. Vamos nos sentar? Anthony se sentou no sofá, inclinou-se para trás e desabotoou o paletó. Claire se sentou na beirada da cadeira e olhou diretamente em seus olhos. Ela não iria demonstrar medo, embora aqueles olhos fossem a coisa mais assustadora que já tinha visto. Você acha que está pronta para continuar com o nosso acordo? Ou você precisa de mais algum tempo sozinha para considerar a situação? Depois de consultar meu advogado, eu sinto que eu não tenho escolha a não ser continuar com o nosso acordo. Os olhos de Anthony escureceram com a menção de uma consulta. Claire, eu sei que você está brincando, mas você realmente acha que é uma boa ideia, considerando as suas circunstâncias? Mantendo seu sorriso intacto, disse ela. Eu tive muito tempo para pensar. Jovialidade tem me sustentado. Eu devo dizer que sua atitude me impressiona. Vou precisar deliberar sobre essa nova personalidade. Os dois ficaram em silêncio enquanto a lareira zumbia no fundo. Claire usava cada grama de controle para parecer calma, enquanto Anthony ponderava. Ele permaneceu sentado no encosto do sofá, mas sua mandíbula parecia apertar enquanto seus olhos a devoravam, olhando e a tomando. Ela desejou que ela pudesse ler seus olhos. Então, de repente, eles pegaram o dela. Diga-me o que você aprendeu durante o seu tempo de reflexão. Eu aprendi que eu tenho muitas roupas muito agradáveis, posso acrescentar. Tenho uma varanda que eu não posso acessar porque a porta está trancada. Eu tenho uma pequena geladeira e micro-ondas, mas, honestamente, o micro-ondas parece desnecessário, como também tenho comida trazida para mim 3 vezes por dia. Tudo isso é muito bom, disse Anthony com uma pitada de sarcasmo. Mas o que você descobriu sobre a sua situação? Você nem sabe onde você está? Sua expressão era confiante, como se só ele tivesse as respostas para suas perguntas. Claire contemplou sua resposta. Ela deveria ser honesta e dizer a ele que ela viu que estava em Iowa City pelo Weather Channel, pelo canal do tempo? E se isso resultasse na perda de emissores de TV? Ela não poderia saber que dia era. Então, novamente, se ela mentisse e dissesse que não sabia e ele a pegasse em uma mentira, o que aconteceria? Com a manutenção de um ar de confiança, ela disse: Eu estou em Iowa, ou pelo menos em algum lugar perto de Iowa City. Agarrando o braço do sofá com a mão direita, Claire viu seus músculos tensos. E você aprendeu isso de quem? Cada palavra tornou-se mais exagerada quando ele falou.
Aprendi com o Canal do Tempo, Canal 8. O clima local para esta área vem de Iowa City, Iowa. Claire continuou a soar tão alegre quanto possível. O corpo de Anthony relaxou e ele balançou a cabeça em aprovação. Muito bem, isso vai me poupar de dizer essa informação. Claire queria perguntar como ela chegou lá. Por uma questão de clareza, uma vez que parecia ser um problema no passado, você está ciente de que o seu endividamento para mim só pode ser pago por mim? Claire engoliu. Isto é o que ela esperava, e sorrindo ela assentiu com a cabeça que sim. Sua voz forte e autoritária. Eu prefiro a confirmação verbal. Estou ciente de que você é o único que pode decidir quando a minha dívida está paga na totalidade. Mesmo Claire ficou surpresa com a sua voz calma. Ela fez uma oração silenciosa para que ele não notasse suas mãos fechadas em punhos com as unhas mordendo suas próprias mãos. Se ela se concentrasse, ela conseguiria. Ela se lembrou de como relaxar suas mãos, mas neste momento sua concentração era necessária em outro lugar. Você também está ciente de que suas funções exigem que você esteja disponível para mim quando, onde e como eu exigir? Seus olhos nunca vacilaram nos dela, mas sua linguagem corporal parecia relaxada, arrogante. Ele era um homem disposto a empurrar Claire para a beira. Era como assistir a um jogo de pôquer, empurrando as probabilidades. Haveria um retorno? Ou será que alguém fechou os olhos? Estou ciente. Você está ciente de que você deve sempre obedecer às minhas regras? Os olhos de Anthony a penetravam. Estou ciente de que devo fazer como me foi dito. As palavras doíam na garganta, mas parecia facilmente falada. Ela não iria deixá-lo confundi-la, e caramba, ela não precisava das peles em suas palmas de qualquer maneira. Seu sorriso se manteve firme e destemido. Anthony permaneceu em silêncio por um longo período de tempo, observando Claire. Finalmente ele falou, muito bem. E se levantou. Claire esperava algum tipo de ordem, e em vez disso, ele caminhou em direção à porta. Espere, ela pediu. Ele se virou para olhar para ela. Sua expressão mostrou espanto em seu comando. Ela imediatamente percebeu que suas palavras ultrapassavam todos os seus limites, mas ela não podia continuar trancada sozinha na suíte. Seu tom de voz se suavizou. Eu sinto muito, mas eu posso deixar este quarto? Enquanto estivermos certos sobre os termos do nosso acordo e você seguir as regras e as ordens dadas, eu não vejo nenhum problema com você vagando pela casa. Ele estendeu a mão para a maçaneta da porta. É bastante grande. Eu vou estar trabalhando em casa amanhã. Seus serviços serão utilizados em seguida. Esteja preparada para minha chamada. Quando eu tiver uma chance, vou dar-lhe um tour pela casa e definir suas limitações. Eu acho que o melhor é que você não vagueie hoje. Eu não quero que você se perca. Ele começou a sair. Ela ouviu o sinal sonoro quando ele alcançou a maçaneta. Anthony, eu não tenho nenhum dever hoje à noite? Sua voz começou a falhar. Ela soou menos como uma mulher forte, alegre, que ela tentou desesperadamente fingir, e mais como uma criança. Eu acabei de chegar de uma série de reuniões na Europa e estou realmente cansado. Fico feliz em saber que temos uma compreensão mútua. Boa noite, Claire. Boa noite, Anthony. Ele fechou a porta. Ela ouviu o sinal sonoro e o bloqueio. Seus pensamentos giravam. Ele esteve na Europa? Eu tenho estado trancada aqui enquanto ele estava em outro continente. Ok, foco. A porta amanhã será aberta. Eu tive uma conversa, a primeira em quase 2 semanas. Ele não disse nada sobre a minha aparência. Todo esse trabalho e nenhuma palavra. Talvez elogios não sejam seu estilo. Apenas uma crítica. Tudo bem, porque amanhã eu estou deixando este quarto, e deixando a suíte a um passo mais perto de ir para casa. Rolava e virava. Claire tinha muita energia para conseguir dormir. Não foi só seu corpo. Sua mente girava com a emoção de sua libertação iminente. Durante os últimos 13 dias, ela teve cada necessidade atendida,
exceto sua necessidade de estar com as pessoas. Ela não conseguia se lembrar de uma vez em sua vida que não incluísse interação. Era algo que tinha como certo até agora. O isolamento era insuportável. Enquanto isso acontecia, ela não se permitira pensar sobre isso, mas agora que o fim estava próximo, a antecipação estava montada. Ela se deitou na cama e ponderou sobre Anthony Hollins. Que tipo de homem era ele? Ele obviamente gostava de controle, o controle completo. O que ele quis dizer quando disse: "Esteja preparada para o meu chamado"? Será que isso significava que ela deveria estar acordada bem cedo à espera de alguém para vir e levá-la? Ele não deu a ela um tempo. Ela olhou para o relógio, 5h33 da manhã. Ela deveria se levantar agora? E se ela adormecesse e não estivesse pronta quando ele a chamasse? Ela poderia acabar trancada em sua suíte por mais 13 dias? Ela não podia aceitar isso. Claire precisava de companhia. Sua mente escorregou de volta para a faculdade e ela se recordou de quando vivia na casa da Irmandade cercada por meninas. Ela muitas vezes ansiava por algum tempo sozinha, longe de todo aquele drama. Sempre houve problemas entre irmãs, com namorados, classes ou pais. Ela desejava um lugar próprio e tempo sozinha. Outra das palavras da avó viera à sua mente: cuidado com o que desejas. Ela adoraria ter essa camaradagem e até mesmo drama novamente. Às 6 da manhã, ela desistiu. Saiu da cama e foi ao banheiro para se preparar para o que quer que acontecesse aquele dia. Ela passou quase 2 semanas fazendo a mesma coisa. Agora ela se preparava para se aventurar no desconhecido. Era ao mesmo tempo assustador e animador para ela. Era como a imprevisibilidade do clima. Seu café da manhã esperava na mesa quando ela saiu do banheiro. Com o cabelo em um rabo de cavalo baixo, casual mas elegante, e com sua maquiagem feita, ela decidiu se vestir antes de comer e entrou no closet. Entrando no mar de acessórios, Claire se perguntou até quando seria tão difícil fazer escolhas e se cada ação seria um teste. Decisão tomada, ela vestiu calça jeans escura e uma blusa. Entrando em sua suíte, pronta para o café, ela se deparou de repente com os seus sapatos no chão e soltou um grito abafado de surpresa. Perdida em seus pensamentos, a presença dele a pegou desprevenida. Ela não o tinha ouvido entrar. Droga, será que ele não poderia aprender a bater? O olhar de surpresa e choque no rosto de Claire o fez sorrir. Ele a surpreendeu. Ela sabia que o divertira. Bom dia, Claire. Bom dia, Anthony. Eu não ouvi você entrar. Ela pegou os seus sapatos e recuperou sua compostura. Você está pronta para o seu passeio? Ele olhou para o seu café da manhã não consumido. Será que você pretende comer primeiro? Eu tenho uma webconferência em 45 minutos. O que é uma webconferência? De repente, ela pensou que não deveria ter perguntado, ou deveria. Ela só não sabia o que fazer ou dizer. Ela sabia que era apenas bom ter alguém para conversar, mesmo que fosse ele. É como se fosse uma chamada em conferência entre muitas pessoas diferentes, mas em vez de ser no telefone, é através da internet. Ela não podia acreditar o quão casual e amigável ele tinha falado. Ele até parecia mais relaxado, vestindo calça e camisa, mas sem gravata ou paletó. Ele a lembrou do Anthony que encontrou em Atlanta. Sem problema, eu realmente não estou com fome. Estou mais animada para começar a turnê. Ela colocou os seus sapatos e bebeu um pouco de café. Ele começou por explicar a forma da casa, uma seção principal que abrigava a sala de jantar, sala de estar formal, sala de estar, cozinha e a grande entrada. O hall de entrada continha a escadaria principal, duas grandes asas projetadas para fora da seção principal. As escadas também estavam no final de cada uma daquelas asas. A equipe tinha acesso a um elevador para o transporte de utensílios e itens maiores para o segundo nível e também para o nível inferior.
Ele continuou a explicar que a suíte de Claire estava localizada no segundo andar da ala sudeste quando saíram da suíte. Claire olhou lentamente pela grande extensão do corredor e viu muitas outras portas. Ela não tinha ouvido ninguém ou qualquer coisa em toda a sua estadia. Anthony andou 5 passos à frente antes de ela se lembrar de caminhar. A sensação de sair da suíte era assustadora, como deixar a segurança de um ninho. Ela rapidamente fez o seu melhor para andar no seu ritmo rápido. Às vezes ele não dizia uma palavra, apenas ficava ali. Outras vezes ele falava longamente sobre esta obra de arte ou algo antigo. Ao longo do passeio, ele lhe mostrou uma biblioteca decorada com belas madeiras de cerejeira e prateleiras forradas de livros que ocupavam 2 andares e continha uma parede de trás com uma escada deslizante como você vê nos filmes. Ela poderia se perder lá dentro por dias. Ela olhou em volta para um computador. Todas as bibliotecas não tinham computadores? Há um computador aqui? Alguma maneira de encontrar livros? Eu acho que seria melhor se você não tivesse acesso a computadores, internet ou telefones. A declaração de Anthony não foi uma resposta à pergunta de Claire. Era uma proclamação. O tour de sua casa magnífica mostrava tantos tesouros que Claire momentaneamente esqueceu por que estava ali. A declaração dele trouxe a razão correndo de volta. Ela sabia que todas as formas de comunicação estavam ausentes de sua suíte, mas assumiu que do lado de fora haveria Wi-Fi gratuito. Mesmo que ela não tivesse visto seu BlackBerry por mais de 2 semanas, ela esperava que ela fosse mais uma vez ligada ao mundo real. Ele olhou para ela com seus olhos escuros enquanto lhe falava. Ela fez o seu melhor para manter o seu olhar, engoliu em seco e assentiu com a cabeça em resposta. Em seguida, ele a levou para uma sala de exercícios no andar inferior, completo com todos os tipos de equipamento de peso, bem como uma esteira, elíptico e stepper. Anexado à sala de exercícios estava uma piscina. Apesar de não ser enorme, era grande o suficiente para nadar. Quando ela viu a piscina, as deslumbrantes peças de mosaico que cobriam as paredes e piso, as janelas que permitiam a luz solar penetrar, e sentiu o cheiro do cloro familiar, ela soltou um suspiro. Você gosta de nadar? Ele perguntou. Ah, sim, isso é incrível. Os olhos de Claire brilhavam. Você terá maiôs amanhã. Suas palavras a surpreenderam. Ela não tinha pedido. No entanto, ele estava oferecendo a ela o que ela gostaria. Obrigada. A sala de jantar formal era requintada. A mesa era para 10, mas o espaço parecia como se pudesse acomodar pelo menos 3 vezes mais. As madeiras trabalhadas acentuavam as paredes em amarelo claro e incluíam acabamentos esculpidos à mão, moldagem e armários embutidos. O teto foi dividido em seções separadas por guarnição de madeira, cada seção embelezada com desenhos diferentes e algum tipo de descamação de ouro que criava um brilho à luz do sol. Os armários eram o que Claire acreditava ser de cristal muito luxuoso e chinês. A altura do teto permitiu que as janelas e portas francesas fossem mais altas do que a maioria, pelo menos 3,5 metros, e adornada por cortinas requintadas. Vamos comer aqui quando eu decidir. Se eu não estiver em casa, você comerá na sua suíte. No fim do corredor oeste, ao largo da seção principal, estava um conjunto de grandes portas duplas. Este é o meu escritório. Seus serviços serão necessários aqui quando eu trabalhar em casa, como hoje. Meu escritório é estritamente proibido sem a minha permissão. Foi claro? Claire assentiu. Anthony se virou para olhá-la, estando muito perto. Claire, eu quero respostas verbais às minhas perguntas. Não me faça dizer isso de novo. Entendo. Seu escritório está fora dos limites a menos que você me diga para estar lá. Seus olhos flutuaram para os dele, esforçando-se para manter contato com os olhos. Eles não tinham terminado o resto da parte oeste quando Anthony olhou para o relógio. Tenho negócios que devo fazer. São 7h25.
Eu quero que você volte para o meu escritório às 10h30. Você tem uma dívida para pagar. Ele obviamente apreciava o desconforto que suas declarações produziam nela. Você acha que pode encontrar o seu caminho de volta para sua suíte? Sim, eu posso, mas eu tenho que ir. Ela disse a ele como ela queria voltar à biblioteca e olhar ao redor. Ela prometeu que ela estaria de volta às 10h30. Ele hesitou, mas concordou com relutância. Nós não discutimos todas as regras relacionadas à casa. Neste ponto, não saia. A permissão para sair será condicionada à sua capacidade de seguir as regras dentro de casa. Eu entendo e eu vou estar de volta às 10h30. Cheia de alegria, Claire caminhou pelo corredor de mármore em direção à biblioteca. A sensação de seus sapatos no chão de mármore, o som de seus passos e a frieza do salão vazio emocionou seus sentidos. Não importava o quão bonita e grande fosse a casa. Ela tinha 3 horas para gastar e ia passá-las na biblioteca. A coleção de livros de Anthony era incrível. Ele tinha clássicos, Contos de Duas Cidades, Orgulho e Preconceito, Grandes Esperanças, Moby Dick e literalmente centenas mais. Haviam livros de recursos, enciclopédias, dicionários e livros de tradução de idiomas. Ela encontrou biografias e memórias, ficção científica, romance e fantasia. Assim, quando ela entrou, em outra sessão deu de cara com Anthony. Mais uma vez ela pulou, mas desta vez ele não estava sorrindo. A mente de Claire girou. Eu não posso estar atrasada, eu estive observando o relógio ali. O relógio marcava 10h37. Como ela havia perdido a hora? Oh, Anthony, sinto muito, eu estava envolvida em tudo que você tem. A mão dele bateu em sua bochecha. Ela não caiu, mas vacilou o equilíbrio. Ele então a puxou para ele. Sua mão quente na parte de trás do pescoço dela, entrelaçados em seu cabelo, fazendo seu rosto inclinar para cima até que tudo o que podia ver eram seus olhos penetrantes. Instruções simples, que é o que eu te dei. Talvez você não esteja pronta o bastante para deixar sua suíte ainda. Ele afrouxou o aperto em seu cabelo. Não, por favor, não diga isso. Eu posso seguir as instruções. Eu posso. Claire não queria implorar, mas ela não podia suportar a ideia de ficar trancada em sua suíte mais um dia. Me siga para o escritório, agora. Cada um de seus passos igualava 3 de Claire. Ela praticamente correu para se manter ao seu lado. Quando chegaram às portas duplas de seu escritório, ele abriu uma e a empurrou para dentro. Ela, que só tinha visto as suas portas, agora olhava ao redor. Como tudo mais na mansão, era luxuoso e substancial. As paredes foram revestidas com mais dos impressionantes painéis de cerejeira, guarnição decorativa e ornamentado por estantes. Havia uma mesa de mogno muito impressionante, um sofá de couro, cadeiras e uma mesa de conferência. Sua mesa continha muitas telas de computador, bem como uma grande tela na parede que podia ser uma ou dividida em várias telas. Atualmente, ele foi subdividido e cada tela continha informações. As luzes no telefone indicaram que continha várias linhas. Ele se virou e trancou a porta. O coração de Claire bateu em seu peito. O rosto corou e ela podia se sentir começar a tremer. Estando sozinha na vastidão do seu escritório, ela assistiu Anthony enquanto contemplava o seu próximo movimento. Sua expressão de raiva, incluindo os olhos completamente negros que testemunhou em sua suíte 2 semanas antes. Depois de um longo silêncio, ele falou com um tom uniformemente pleno. Então você diz que pode seguir as instruções. Vamos ver. O debate foi longo. Foi o resultado que assustou Claire. Algumas horas atrás, ele tinha sido outra pessoa. Agora, o homem que estava diante dela era o mesmo que abusou dela tão violentamente nas 2 primeiras noites de sua estadia. Seu sorriso não era brincalhão, era implacável. Vamos começar com você tirando a roupa. Fazendo seu melhor para ser obediente, Claire fez como lhe foi dito e tirou a roupa, começando com os sapatos e terminando com o suéter. Em seguida, ele disse a ela para se deitar no tapete de cara e manter os olhos para baixo.
Ela fez e sentiu o áspero tapete de pelúcia contra sua pele. A vulnerabilidade da posição a alarmou, fazendo-a tremer mais. Ela não podia ver ou ouvir os seus movimentos. Esforçando-se ao máximo, ela finalmente ouviu seu cinto enquanto ele o desprendia. A primeira chicotada bateu de forma tão inesperada que a fez gritar de agonia e choque. Ela moveu a mão à boca, mordeu e recusou-se a gritar mais. Quando ela não respondeu, ele a virou. Estava em cima dela e tirou a gravata e as calças. Ele não disse uma palavra, mas observou por sua reação. Talvez ela estivesse em choque. Fosse o que fosse, Claire não foi capaz de responder. Ela observou, sabendo que tudo o que ele escolheu fazer seria ruim. As mãos dele abriam à força as pernas dela, enquanto ela observava, desprendida, alienada, como se estivesse em outra dimensão. A cena que viu foi brutal e dominadora. Pela graça de Deus, ela sentiu tudo como se não estivesse presente. Ela viu suas ações e ouviu suas demandas. Ela estava presente, viu sua expressão, sentiu seu corpo, o cheiro de sua pele e provou sua vergonha. No entanto, ela estava de alguma forma individual, não existente. No momento em que ele terminou, seu corpo exibira várias queimaduras do tapete e seu cabelo estava embaraçado e opaco do mesmo tapete exuberante. Anthony Hollins insensivelmente levantou-se e se vestiu. Ele parou por um momento, de pé acima dela, e então silenciosamente caminhou até o banheiro em anexo. Lá, ele penteou os cabelos e substituiu a gravata que tinha removido. Enquanto isso, Claire sentou-se no meio da sala involuntariamente tremendo, segurando suas roupas e silenciosamente chorando sem saber o que fazer. Voltando ao escritório, ele olhou para ela com desdém, com um tom liso e frio. Você pode ir para sua suíte, se limpar e se preparar para me demonstrar de novo a sua capacidade de seguir as instruções. Claire começou a recolher suas roupas e sapatos quando ele acrescentou. Não deixe sua suíte até que eu decida. Seu passe para vaguear está revogado. A mente dela estava além da compreensão. Pensar era mais do que podia suportar. Lembrou-se de um acordo feito consigo mesma para a autopreservação, concedendo as demandas. No entanto, neste momento no tempo, Claire não sabia ou entendia o que ela estava fazendo, concordando ou sendo forçada a fazer. Ela estava perdida e provavelmente sofrendo de choque. Ela só se lembrava das ordens dele para voltar para sua suíte e se limpar. Deixando seu escritório, ela virou-se para a grande escadaria. Além das escadas, através do magnífico hall de entrada, com o pé direito alto, Claire viu as portas duplas que levavam para o exterior. Eram altas e ornamentadas. Sem pensar, ela caminhou em direção a elas. Talvez ela devesse ter corrido, mas ninguém estava por perto. A casa estava vazia como um museu. Ela podia ouvir seu coração bater em seus ouvidos enquanto se aproximava da maçaneta perguntando se ela iria abrir. Ela não iria descobrir. De repente, ela ouviu o som dos sapatos no chão de mármore do corredor. Os passos não pareciam apressados, mas determinados e foram se aproximando. Claire rapidamente se virou e começou a subida para o segundo andar. Ela não olhou para baixo. Ela não queria ver a pessoa que produziu os passos, especialmente se essa pessoa encontrasse o seu olhar com um par de olhos negros. Em vez disso, ela caminhou em direção à sua suíte. No momento em que ela fechou a porta, seu monólogo interno estava em pleno vapor. Ele me bateu com o cinto. Meu Deus, o homem é louco. Eu tenho que achar um jeito de sair daqui. Naquele momento, ela não procurou uma fuga. Em vez disso, ela tomou banho, refez seu cabelo, sua maquiagem e trocou de roupa. Enquanto ela se limpava, ela até pensou em fugir. Surgiram dúvidas. Para onde ela iria? Como ela iria chegar lá? Quão distante a civilização estava? E quais eram as suas chances de sucesso?
O mais importante, e se ela não conseguisse, o que ele faria? Seu almoço chegou. Mesmo ela tendo comido somente um pouco do seu café da manhã, ela sentou-se calmamente no sofá, leu um livro, olhou para o espaço e esperou para obter instruções. A sensação de desamparo se estabeleceu em seu peito como nada que ela já havia sentido. Depois de 4 horas e meia, o sinal sonoro soou. A porta se abriu e ela esperou obedientemente. O comportamento dele, menos malicioso do que antes, parecia simplesmente insensível. A paciência da manhã e doutor foram embora. Anthony tinha uma meta para suas ações. Claire tinha que entender quem estava no controle. Ela tinha feito isso com ela, ele disse para ela. Ela precisava fazer o que lhe foi dito, mas ela fez? Não. Ele a fez dizer: não, eu não fiz o que me foi dito. E comportamentos têm consequências. Poderia ela se lembrar disso? Sim, eu entendo que comportamentos têm consequências. Naquela noite, eles não se vestiram adequadamente para o jantar na suíte de Claire. Anthony decidiu que ele queria que ela usasse uma lingerie. O jantar foi comido enquanto usavam o roupão de seda preto. Toda vez que ela pensava que tinha acabado e que ele iria embora, ele se reagrupava. Tomava um copo de água ou verificava as mensagens em seu iPhone, mas em seguida ele retornava. A violência terminou, mas o domínio continuou. Claire queria gritar, mas ela não o fez. Quanto mais ela obedeceu, menos cruéis suas instruções eram. Depois da meia-noite, Anthony deixou sua suíte. Ele não disse se a porta seria desbloqueada na parte da manhã, e ela não conseguia se lembrar se ela ouviu o sinal sonoro familiar. Ela queria dar uma olhada, mas seu corpo mal se movia. Em vez disso, ela fechou os olhos e dormiu.